Aí, começou, hein? Começou. Vamos lá. Arlindo, meu jogador de xadrez chegando. Caleb. Isso aí. Então vamos começar nossa aula de hoje. Naquele pique, hein? Vamos que vamos, pessoal. Mais um dia. Então vamos concluir a aula da semana passada, né? A gente iniciou com os slides da semana passada, na verdade. Iniciamos com a revisão. Por algumas questões, não foi para vocês terminarem, pra vocês tentarem fazer, né? E se vocês conseguirem, aquelas questões do Enem, entrou em contato comigo. Está moleza demais, não precisou não, né? Foram essas aqui, não foi? Essa, mandei lá no grupo PDF, e lá tinha essas duas questões. Tinha essa e essa, né? Vamos aqui bem rapidinho, vamos resolver. 2014, como eu disse, era só a gente pensar um pouquinho, interpretar um pouquinho a questão do plano cartesiano. Não precisava fazer nem conta praticamente, tá certo? Nem conta. É só olhar o gráfico, pensar no plano, os eixos, olhar direitinho os eixos e resolver. Ó, no Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Então você já analisa os eixos aí desse gráfico, pessoal. Quando você pegar aí, coloquei é de Estevão, né? Ó, quando você pegar um gráfico, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para os eixos para ver o que cada eixo significa, né? Ó, o eixo X aqui, ele está representando o tempo mensal que você vai ficar, pode ficar no telefone, né? Falando. E o eixo Y aqui, ó, está representando o valor que você vai pagar mensalmente em reais. Tá certo? Beleza, olha aí. Vamos lá comentando. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com o telefone. Ela não quer passar R$ 30. Então você olha para o eixo Y, que é o valor mensal, né? Então você já sabe que vai partir daqui, não é? O seu valor gasto. Você quer gastar aqui. Exatamente 30. Tá certo? Aí, dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada? Ou seja, com R$ 30 que eu quero gastar. Qual é o que eu vou conseguir falar mais tempo, não é? Que eu vou conseguir falar mais tempo, que eu vou ter mais tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa. Aí você vai pensar aqui comigo, ó. Ó como era tranquilo. Questão dessa, ó. Eu tô aqui no eixo Y, então eu sei que eu quero gastar no máximo 30, que é esse valor aqui. E eu vou direcionando aqui, ó, uma setinha até tocar nos gráficos aqui, ó, A, B, C e D, e eu vou ver qual é o mais vantajoso em relação ao tempo. Então, ó, o primeiro gráfico que vai tocar, ó, se eu for direcionando aqui, aí vai tocar aqui, ó. O primeiro ponto que vai tocar vai ser nesse gráfico, né? Com R$ 30, o A. Só que o A, ó, eu vou ter tempo de chamada, se eu direcionar aqui para o eixo X, ó, um pouco menos de 20 minutos, né? Então posso caminhar mais, ó. Então, o A já não seria, né? O plano A já não seria. Então posso caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Se eu caminhar mais um pouco, aqui no, em relação a R$ 30, aí eu sei que o primeiro ponto vai tocar aqui no A, né? Não vai me servir. Caminhando mais um pouquinho, ó, eu vou chegar aqui no gráfico tá vendo? Onde tocou, ó, com R$ 30. Aí R$ 30 eu vou falar um pouco mais de 20 minutos pagando R$ 30.
Então você já observa que você pode caminhar um pouquinho mais também, né? Ó. Por quê? Ó? Se você caminhar um pouquinho mais com 30, ó, você vai chegar aqui. Risca, meu filho. Isso. Aqui, ó. No gráfico C. Você vai tocar no gráfico C. E com o gráfico C, direciona lá para o X, ó. Com R$ 30 mensais, eu vou conseguir falar 30 minutos, que é o tempo máximo. Daqui para frente não vou tocar mais em gráfico nenhum, né? Então vai servir para a gente exatamente a letra C como resposta, né? Letra C. De certeza que eu vou tirar 10 no Enem esse ano. Beleza? Tranquilão, né? Era só interpretar o gráfico, olhar o eixo X, o eixo Y e comparando aí qual era mais vantajoso. E essa daqui, essa aqui era legal. Essa aqui era legal. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Ó, as ruas paralelas, né? Ó, e perpendiculares com essas outras ruas aqui com os números, né? Formando um ângulo de 90 graus. Só para a gente saber aqui esses termos matemáticos, certo? Mas não influencia não. Todos os quarteirões, todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida. E todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas, né? Essa espessurinha aqui que é a listinha preta aí. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância, o imóvel que eles querem construir, comprar, na verdade, né? Tem a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Então, o local de trabalho da mãe, você vai localizar ele no gráfico aí, ó. Rua 6, rua 6 com a rua E. Ah, tá vendo que é a ideia do plano cartesiano? Eixo X com eixo Y, né? As ruas com letra e a rua com número. Rua 6 com rua E. Aqui. Então aqui nós temos o quê? O trabalho da mãe. Aí você, para te ajudar, você pode ir dando nomes, né? Trabalho. Colocar aqui, ó. TM. Pronto, trabalho da mãe. Beleza? Pegar outra cor aqui. E o consultório do pai tem que ter a mesma distância, né? Do trabalho da mãe. O consultório do pai também tem que ter a mesma distância, ou seja, o consultório do pai está localizado aonde? Rua 2 com a rua E. Rua 2 com a rua E. Aqui está o consultório do pai. Vamos botar assim, ó. Consultório do pai. Ficou feio. Consultório do pai tá aí. Aí vamos mudar aqui a cor. Vou botar agora aqui um roxinho. Pronto. E a escola das crianças, que está na rua 4 com a rua A. Rua 4 com a rua A. Tá aqui. A escola das crianças. Tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir ó, na Beatriz trouxe uma estratégia aí, ó. No caso, ela disse, né? É só ligar os pontos e fazer um triângulo. Vai encontrar dois pontos. O mais próximo é a rua 4 com D. Ela traçou a estratégia dela aí. Beleza. O que eu iria fazer, né? Eu, assim. Eu posso tentar, pessoal, nas provas do Enem, né? Porque vocês têm que já começar a perceber o seguinte. Prova do Enem, tá certo? Não é somente você saber o conteúdo todo, completo. Porque eu vou dizer a vocês, é praticamente impossível, assim, humanamente falando, você dominar todos os conteúdos de todas as disciplinas, saber tudo, 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 tudo. A gente precisa também traçar estratégias
de resolução, tá certo? Que me possibilita chegar na resposta certa, tá certo? E muitas vezes, vocês vão perceber ao longo das nossas séries aí do Te Liga no Enem, tá certo? Das aulas, que a gente pode utilizar como recurso aí, como uma estratégia de resolução às provas, as próprias alternativas, tá certo? As próprias alternativas. Então, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aqui devagarzinho pra gente ir só a gente entendendo, pra gente ir compreendendo mais ou menos e procurando a melhor forma de você traçar a sua estratégia. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, a letra A diz que a resposta certa, né, com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas 3 e C. Então, se eu pensar aqui, a rua 3 e C, ó, 3C, tá aqui, né? 3C. Agora, vê só, eu só posso andar na horizontal e na vertical, né? Só que aí eu tenho que ter a mesma distância aqui, ó. Esse ponto verdinho tem que estar na mesma distância pro azul, pro vermelho e pro roxo aqui, né? Então você percebe. Então, ó, eu ando uma, duas, três ruas pro consultório do pai. Então você já percebe que pro trabalho da mãe já vai dar bem mais, né? Eu posso seguir também por aqui, ó. Uma, duas, ó, já três, quatro, cinco. Já não descarta essa alternativa, né? Já não é compatível, certo? Com o que a questão pede, que tem que ter a mesma distância. Então daqui você já elimina a letra A. Se for olhar agora a letra B, ó, 4 e C. Ele vai comprar o imóvel na rua 4 com o C. Ah, meu Deus, mas deixa eu colocar no silencioso meu celular aqui, que senão eu vou ficar tirando minha atenção, né? Como eu disse a vocês. E aí, ó, na rua 4 com a rua C, aí você pensa, eita, aqui vai dar certo. Só que você tem que contar. Vamos contar quantas ruas eu vou andar em cada um dos prédios aqui, do consultório, do trabalho e da escola, para ver se vai dar certo, né? Ver se eu vou caminhar a mesma distância. Vê só, da escola para esse imóvel aí, eu ando quantas ruas? Uma, duas ruas. Só ando duas. E aí, do consultório do pai para o imóvel, eu vou andar bem mais. Eu vou andar ó, uma, duas, três, quatro ruas. Então já não é compatível, né? Da mesma forma para o trabalho da mãe. O trabalho da mãe eu vou andar uma, duas, três, quatro. Daria certo se fosse somente igual a distância do consultório do pai para o trabalho da mãe. Aí eu andaria quatro ruas, seria igual. Tá vendo que louco, né? A gente visualmente pensa que é a mesma distância, né? Então, ó, letra C também não dá. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro ponto. Letra C também não é a resposta. Letra B. Agora a letra C. A letra C, o imóvel que eu iria comprar estaria na rua 4 com a rua D. Eita, peraí, deixa eu ver se não apago o ponto aqui. Isso, apaguei. Aqui, ó, rua 4 com a rua D. Tá certo? E aí, ó, essa aqui, nós estamos analisando essa alternativa. Rua 4 com a rua D. Essa aqui não serviu. Agora vamos contar, né, ó. Quantas ruas eu vou caminhar do consultório do pai até o imóvel? Uma, duas, três. Do trabalho da mãe. Uma, duas, três também. Não. Vê que aqui frisa bem, né? Ó. Somente nas direções vertical e horizontal, né? E agora, ó, já do consultório do pai e do trabalho da mãe deu certo. A mesma distância, três ruas. E a pré-escola das crianças? Uma, duas, três. Três ruas. E aí fechou, né? E aí a gente achou nossa alternativa. Então eu vou comprar o meu imóvel aí, ó, na rua 4 com a rua D. Vai estar localizado exatamente aqui, nesse pontinho aqui.
vai estar na mesma distância para os três locais aí, né? Que ele quer que esteja: escola, consultório e trabalho da mãe. Beleza? De boa, né? 4C, né? O pessoal ficar comentando. 4C, Ana Beatriz 4D. Agora sim, né? Tá vendo como era de boa essas questões? É só ter um pouquinho de calma. Como eu disse, né? Às vezes você pode pensar em utilizar as próprias alternativas para resolver. Beleza. Agora vamos lá, né? Vamos trabalhar com a distância entre esses pontos. Vou pensar agora no cálculo da distância. Mas então você vai agora pensar na situação seguinte. Imagina que essas medidas aqui, ó, esses prédios aqui, fosse preciso calcular a distância entre eles, né? Por exemplo, a distância do consultório do pai até esse imóvel que eu comprei. Ou da escola até o imóvel, né? Como é que eu iria fazer esse cálculo tendo aí algumas informações, né? A mais, né? Porque do jeito que está aqui eu não consigo fazer o cálculo, mas tendo informações suficientes, como é que eu iria calcular isso? Toda vez que você ouvir falar, né, em distância entre dois pontos, a gente vai pensar, por exemplo, numa situação que trabalhamos até na aula passada. Não sei se vocês lembram do exercício que a gente fez, que era preciso que a gente calculasse a distância. Deixa eu voltar aqui, vou voltar aqui para... Ó, pronto, a última questão, ó. Eu queria calcular a distância do ponto P aqui até a origem do sistema. O que foi que a gente conseguiu visualizar? Conseguimos visualizar um triângulo retângulo aqui, não foi? Foi uma estratégia. Essa estratégia ela pode ser utilizada para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tranquilamente. Quer ver? Observa, ó, a situação lá do início da nossa aula. Aquela primeira situação do helicóptero que ia salvar o pessoal que estava com problemas na sua embarcação lá em alto mar. Então, se a gente jogar aquela situação no plano, né, e de acordo com o que foi dado aqui, ó, o que a gente vai observar? Eu tenho aqui o helicóptero no ponto A, tenho a embarcação no ponto B, tá certo? E aí, pessoal, lembra daquela coisa que eu disse a vocês? Na geometria, a gente tem que começar a ver as coisas um pouco além, né, do que os nossos olhos podem ver, né? Como assim, professor? Vocês me ajudaram na aula passada que eu consigo enxergar aqui um triângulo retângulo, não é? Um triângulo retângulo. Foi isso que vocês me ajudaram na aula passada. E eu consigo determinar essa distância, esse comprimento aqui, ó, desse lado do triângulo, né? É só eu olhar para quem? Para o eixo X. Olhando para o eixo X, ó, esse comprimento que vem daqui para cá, ó, ele é justamente aqui essa medida que vem de 0 até 12, né? Ou seja, se tratando de quilômetros, por exemplo, então aqui eu tenho 12 quilômetros, né? Do ponto A até esse ponto C aqui, certo? E essa medida aqui, essa outra medida, teria quanto? Vocês conseguem visualizar quanto? Esse comprimento, né? Ó, percebe comigo? Olha para o eixo Y agora. Quanto? Pode falar. 5. 5. Beleza. Deixa eu voltar aqui no chat. Ó, eu vou olhar para o eixo Y, ó, e vou ver essa diferença aqui, ó. 13, né? Eu vou de 8 até 13 unidades. De 8 até 13 unidades, eu tenho um comprimento de 5, né? Como a medida na questão lá está dada em quilômetros, então aqui eu tenho 5 quilômetros, né? Essa medida aqui. Só observar aqui, como eu disse, ó. De 8 até 13. Quantas unidades? 5, né? Então você faz o módulo da diferença disso aqui, ó. Lembra do módulo? Para que o módulo, professor?
Para quando eu fizer essa diferença, o número dá sempre positivo. Tá certo? Ó, 8 menos 13 vai dar menos 5. Só que menos 5 em módulo dá 5. Imagina que esse helicóptero tivesse lá embaixo no eixo Y, só que negativo. Tivesse lá em menos 22, né? Por exemplo, seria menos 22, menos 13. Você encontrar essa distância, esse comprimento. Fazendo um módulo para garantir que fique sempre positivo. E aí, ó, agora vai ficar mamão com açúcar, né? Porque a gente visualiza o triângulo retângulo, né? E aí fica fácil agora determinar essa distância aqui. Porque agora é só eu aplicar o teorema de Pitágoras. A gente sabe que essa medida de A até B, que está em verde, representa a minha hipotenusa, né? Vou chamar de x aqui, a hipotenusa x. E essas outras duas medidas, os catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que, que acontece? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, x é a medida que eu quero saber, é igual a quem? A soma quadrada dos catetos, não é isso? Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E agora é só fazer as continhas, né? Muito bom, muito bom. Então vai ficar x ao quadrado igual 12 ao quadrado. 144. 12 vezes 12. Mais 5 ao quadrado. 25. Cuidado, hein? Potência é o número multiplicado por ele mesmo, né? 5 ao quadrado. 10, professor. Pá, que 10, rapaz. Respeita. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Lembra disso aí. X ao quadrado. Continua. 144 mais 25. 169. Beleza? 169. E agora vem aquela, né? Arrematada final. Vou aplicar a raiz quadrada de um lado e do outro. O que vai acontecer com a raiz quadrada aqui, né? Quando eu aplicar ela, ela vai cancelar com essa potência, né? Aí vai ficar só o x. E do outro lado, vai ficar a raiz quadrada de 169. Professor, não é mais ou menos, não? Não é a equação do segundo grau? Só disse que era mais ou menos. Beleza. Mas lembra lá? Eu estou trabalhando com comprimento, né? Distância. Então, eu vou considerar positivo nessa situação. Quanto é a raiz quadrada de 169? Raiz quadrada é exata. 13. Beleza. 13. Então, aqui eu vou ter 13 quilômetros. Que é justamente a distância do ponto A até o ponto B. O helicóptero vai ter que percorrer 13 quilômetros. O que você observa? Ah, professor, ó, o senhor calculou a distância do ponto A até o ponto C sem precisar fazer o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque essa reta aqui, ó, que eu tracei, né, com a minha imaginação, ela é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, basta que eu observe os pontos aqui, nas unidades que estão no eixo X. Professor, o senhor calculou a distância do ponto B até o ponto C sem precisar do teorema de Pitágoras. Por quê? Porque, ó, essa reta aqui, ó, esse cateto, né, que é a distância do ponto B até o ponto C, é paralela a quem? Ao eixo Y. Então, basta que eu observe as unidades aqui no eixo Y e faça a diferença entre elas, né? Já essa reta verde, que foi a distância de A até B, ela não é paralela. Ela não é paralela ao eixo X, nem é paralela ao eixo Y. Entendam, né? Paralela quer dizer o quê? Que não se toca, né? Então, sempre assim, ou na horizontal ou na vertical. Tudo bem? Aí, por isso, se você vê uma situação dessa, você tenta pensar o triângulo retângulo
para calcular a distância aí do ponto que a questão peça pelo teorema de Pitágoras. Ah, professor, então quer dizer que toda vez eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras? Né? O pessoal já gosta, né, de chorar, né? Não, pessoal, tem calma, tem calma. Matemática não é tão cruel assim, não. Matemática é maravilhosa. Eu não vou precisar estar toda hora aplicando o teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos, não. Tem uma formulazinha bacana que, independente da situação, eu fazendo o gráfico ou não, eu visualizando um gráfico ou não, eu consigo determinar a distância entre dois pontos, sabendo das suas coordenadas no plano. Como é isso, professor? Vamos para cá, ó. Se eu pego dois pontos quaisquer, tá vendo, ó, A e B, e esses pontos estejam lá no plano cartesiano, e como eu disse, eu não preciso nem visualizar o plano. Basta que eu utilize essa formulazinha aqui. A distância do ponto A até o ponto B, ela vai ser a raiz quadrada. Quem é x de B? Quem eu estou representando por x de B e por x de A? As coordenadas a coordenada x, ó, do ponto A e a coordenada x do ponto B. Então faça a diferença entre essas duas coordenadas. Professor, e se eu inverter, colocar x de A menos x de B? Tem problema? Não tem problema. Não tem problema na situação. Por que não tem problema? Porque, ó, observa, a diferença entre essas duas coordenadas, ela vai estar o quê? Entre parênteses, né? Então, independente do sinal, esse resultado aqui, ó, pessoal, esse resultado na operação sempre vai dar um número positivo. Por que vai dar sempre um número positivo? Lembra? Qualquer número elevado a um expoente par, ele vai se tornar positivo. Lembra desse macete? Dessa jogadinha de sinal? Elevei um expoente par, se o número é negativo, ele fica positivo. Tá certo? Então, eu faço aí a diferença das coordenadas x, ó, x de b menos x de a, ao quadrado, mais a diferença de quem? Das coordenadas y. Y de um menos o y do outro. Tá certo? Então, faço essa diferença aí. Novamente, ó, elevado ao quadrado. Tá certo? E extraio a raiz no final. Se tiver uma raiz exata, beleza. E aí eu tenho de cara, sem precisar de gráfico, sem precisar colocar no plano cartesiano, imaginar o teorema de Pitágoras, tá certo? Eu já tenho de cara a distância entre esses pontos. Beleza? Vamos fazer essa situação aqui usando aquela fórmula para a gente entender bacana como é que usa ela. Bora? Vamos ou não vamos, galera? Bora, professor. Arrocha aí. Vamos que vamos, pessoal. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. 61, menino. Vai brincando. Estamos quase chegando aos 100. Deixa o seu like, compartilha, comenta. E vamos lá para a matemática maravilhosa aqui. Vamos utilizar aquela formulazinha, sem precisar fazer aqui a jogada do teorema de Pitágoras. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a coordenada do ponto A. Vamos colocar aqui no cantinho aqui para ficar bem bacana. Assim. Quais as coordenadas do ponto A? Aí, pessoal, lembra? Eu frisei muito com vocês, gente. Vamos ter muito cuidado quando a gente for investigar as coordenadas do ponto, porque a gente não pode errar esse passo, porque se errar esse passo, vai complicar a vida da gente lá na frente. Não foi assim que eu disse? Quais as coordenadas do ponto A aqui, que é o representado do helicóptero? E agora? Quero ver. Pode soltar a bomba e correr aí. 0,8. 0,8, beleza. 0 por que 0? Porque o ponto está sobre o eixo Y. Então ele não tem coordenada X. Então a X é 0. Só que ele está em cima do 8, né? No Y. Então por isso 0,8. E do ponto B? As coordenadas do ponto B. Primeiro eu olho a coordenada de X, depois eu olho a coordenada de Y. E aí? Olha, o ponto B está aqui. X, 12.
e y 13. Beleza. Aí agora eu vou usar aquela fórmula aqui, ó. Vou usar essa formulinha aqui, ó. Com o tempo vocês vão... Ah, vai ser mesmo que decorar um rap. Né? A gente decora rap, decora toda a qualidade de letra de música, né? Mas falou na formulinha de matemática, né? Duas fórmulas, decorar para a prova, duas fórmulas. É, tá certo. Vou comer nas cordas de vocês. Vamos lá, ó. A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a quem? A raiz quadrada. Pois é. Aí eu vou fazer o quê? Ó? A diferença das coordenadas. Coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto B. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais... Agora eu vou fazer o quê? A diferença das coordenadas y. Y do ponto A menos y do ponto B. Professor, o senhor inverteu. Aqui está x de B menos x de A. O senhor fez x de A menos x de B. Como eu disse, não tem problema. Tá certo? Não tem problema porque vai ficar sempre positivo aqui dentro do parênteses. Então não tem problema se eu inverter. Tranquilo até aqui? Agora basta a gente substituir, pessoal. Então a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a quem? Raiz quadrada. Quem é a coordenada x do ponto A? 0. Menos. Quem é a coordenada x do ponto B? É para cá. 12. Estão acompanhando aí? Sossegado, né? Ao quadrado, né? Pela formulazinha. Mais. Agora vamos lá, ó. Y do ponto A. O 8, né? 8. Menos. Y do ponto B. 13. Aí. 13. Olha aí. 13, hein? 13. 13, galera. Vamos lá. Quem pegou a referência, pegou. Vamos lá. Ó. Distância do ponto A até o ponto B. Continuando as continhas, fazendo passo a passo aqui, bem mastigadinho pra gente entender. Beleza, viu? 0 menos 12. 0! Né? O pessoal já gosta de fazer essa pegadinha comigo. 0 menos 1. 0, professor. 0 nem conta, né, galera? Fica um menos 12. Aí, cuidado, tá bom? Porque às vezes a gente esquece. Quando tá menos 12, você esquece que tem um expoente par, aí você coloca menos 144. Mas cuidado, né? Por quê? Porque como deu negativo, mas está elevado a um expoente par. Então aqui vai dar positivo. Beleza? Vamos ter cuidado só para não cometer esses erros assim. Ó, 8 menos 13. Menos 5. Só que menos 5 vai estar ainda elevado a um expoente par, que é o 2. Então, o expoente par faz com que o número seja positivo, né? Então, vai dar 25 positivo. Então, mais 25. Beleza? Pronto, olha aí, tá vendo? Que vai chegar no mesmo resultado. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de 169. Então, a distância do ponto A até o ponto B ela é igual a 13 quilômetros. Olha aí que maravilha. É muito lindo isso. Muito lindo. Entendido? Só pegar o ponto e aplicar na formulinha aí. E aqui? Não é? Melhor Pitágoras? Beleza. Achar o melhor Pitágoras, joga Pitágoras. Só que tem questões que você vai precisar um pouco mais de tempo. Então você pode utilizar como um recurso, por exemplo, Camila, essa fórmula aí. Né? Essa fórmula aí. Do que ainda fazer um gráfico, ver o triângulo. Tá entendendo? Mas é mais uma opção, né? Mais uma opção para você resolver a questão. Certo? Vamos para a próxima aqui, ó. Uhum. Determinar o perímetro do triângulo, cujos vértices são os pontos A, B
e C. Vê aí, ó. O que é o perímetro? Vamos relembrar? Perímetro de uma figura. Quem consegue me dizer aí? A soma dos lados. A soma da medida dos lados. Isso. A soma da medida de todos os lados. Então aqui eu poderia fazer o triângulo, poderia fazer o plano cartesiano, né? Colocar aqui os pontos. Bem bacana aqui. Tá aqui o plano, né? Tá aqui o plano x, y. E aí marcar os pontos, ó. Vamos colocar aqui 1, 2, 2, 3, 4, 5. Aqui. 1, menos 1, menos 2. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Tem negativo? Vou botar mais um 5, que são... Pronto, até aqui tudo bem. Aí vamos marcar os pontos aí. Só para reforçar, né? Para reforçar para ninguém ter dúvida nisso aí. O ponto A, coordenadas 1 e 1. Então o ponto A vai estar aqui. Aqui está o ponto A. Certo? Ponto A aqui. O ponto B, coordenadas 2 e 3. 2 e 3. E para cá, tá aqui o ponto B. Ponto B, coordenadas 2, 3. Usar aqui a borrachinha do mal aqui. Isso, 2, 3. Tá aqui o ponto B. E o ponto C, ó. 5 e menos 1. Aqui 5 e menos 1 tá lá embaixo. Deixa eu colocar aqui. Menos 1y. Aqui. Aqui. Olha o triângulo feio aí, mas tá aí, ó. Aqui tá o ponto C. Aí, eu unindo aqui, eu formo o triângulo, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá aí o meu triângulo. Tá certo? Tá esse triângulo aí maravilhoso. Aí eu quero calcular o perímetro. Como é que eu vou calcular o perímetro? Vocês me disseram que o perímetro é a soma da medida desses lados. Esse lado com esse lado e esse lado, não é? Como é que eu vou descobrir, professor, a medida desses lados? Nenhum, tá vendo? Aqui nenhum é paralelo aos eixos para me fazer direto pelo plano. E será que ele é retângulo? Será que ele não é um triângulo retângulo? A questão não me diz. Então, não posso afirmar com certeza que isso aqui seja um ângulo de 90 graus, por exemplo. Não posso afirmar porque a questão não me deu margem para isso, né? Então, vou ter que fazer o quê? Qual é a saída aí que vocês viriam para essa questão? Podem falar. Comentem comigo. Comentem. Sei não. Clara disse que não sabe. E alguém pode ajudar a Clara? E me ajudar? Professor, eu chutaria assim, que faria o teorema, só como o Teto falou, disse que não tem nem como a gente saber se ele realmente é um triângulo retângulo, né? Meu Deus, se não tem como usar o teorema, a gente vai pra onde? Passa para a próxima. Negativo. Vamos passar para o próximo slide aqui, o anterior. Olha lá, ó. Como disseram aí, ó. Caleb, a fórmula lá, Caio. Daquele modelo, professor. Olha aí, ó. Daquele modelo, a gente viu agora. Vê que na sua própria fala você já é induzido a utilizar isso. Ó, eu quero determinar o perímetro. O perímetro é a medida desses lados. Para mim calcular a medida desses lados, eu tenho que encontrar a distância entre o ponto B e o ponto C, o ponto B e o ponto A, o ponto A e o ponto C. Como eu não tenho condição de afirmar com certeza, porque vi que matemática às vezes é a ótica, né? A gente vendo, a gente se engana. Eu não tenho como afirmar com plena certeza que isso é um triângulo retângulo.
para me encontrar a medida desses caras aí, utilizando, quem sabe, o teorema de Pitágoras, eu vou utilizar a formulinha. E aí eu consigo encontrar as distâncias aqui e depois, no final de tudo, eu somo. E aí eu tenho o perímetro. E aí, Clara? Agora tá sabendo ou não tá? Raif, não dá para sair desse jeito? Dá sim. Agora dá. Então vamos me ajudando aí. Eu vou fazer dá um tempinho para vocês fazerem o próximo. Então vamos fazer aqui, ó. A distância, por exemplo, vamos pegar o ponto A e o ponto B. A gente não tem as coordenadas dele. Então é tranquilo, ó. A gente sabe que a distância do ponto A até o ponto B é igual. Aí você já vai relembrando. Raiz quadrada x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado. Tá dando para enxergar aí, pessoal? A letra tá muito pequena. Tá bom. Pronto. Y do ponto A menos y do ponto B. Isso aqui é ao quadrado. Eu já tenho as coordenadas, né? Então é só substituir as coordenadas. Então vai ficar a distância do ponto A até o ponto B. Vai ser, ó, a raiz quadrada. X do ponto A, 1. Menos x do ponto B, 2. Ao quadrado. Mais y do ponto A, 1. Menos, da fórmula, né? Y do ponto B, 3. 3 ao quadrado. Vamos continuando. Continuando, distância de A até B vai ser... Daqui a pouco começa a dar uns pulinhos do gato aqui, ó. 1 menos 2. 1 menos 2. Menos 1, né? Eu tô devendo R$2. Só pago R$1. O cara vai me deixar de boa? Não, ele vai dizer... Depois você traga R$1 que você tá devendo, né? Só que ao quadrado... Positivo, né? Menos 1 ao quadrado... Já resolvi esse parênteses. Mais... Ó, R$1 apenas eu tenho e tô devendo 3. 1 menos 3. Menos 2. Vou ficar devendo R$2 ainda. Só que tá ao quadrado, né, ó. E 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. 4. 4. Certo? Pronto. Então a distância de A até B, do ponto A até o ponto B, vai ser quem? A raiz quadrada de 5. Professor, não tem raiz quadrada de 5. Deixa dentro da raiz mesmo. Não, não. Depois para somar. Aí depois a gente vê como é que faz. Tá certo? Pronto. Distância de A até B já tá. Já sei essa medida aqui. Vale raiz de 5. Então vamos para a próxima medida. Quem quer fazer a próxima medida? Vamos fazer qual? B até C? Pode ser? B até C. Fazer B até C. Vou fazer aqui no cantinho aqui. Não, vou fazer aqui mesmo. A distância agora de B até C. E aí, pessoal, estão entendendo? Tá vendo que é só aplicar a fórmula sem desespero. Distância de B até C. Mesmo processo. Raiz quadrada. Opa, pode falar. Se alguém abrir o microfone aí, perguntar alguma coisa. Vamos colocar x do ponto B menos x do ponto C. Olha para cá, ó. X do ponto B, que é 2, menos x do ponto C, que é 5. 2 menos 5 ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar as coordenadas y. Y do ponto B, ó, 3, beleza? 3, menos da fórmula, agora cuidado, o y do ponto C é quem?
é menos 1. Já tem o menos da formulinha. E eu tenho que colocar o parênteses para relacionar com o menos 1 do próprio ponto. Beleza? O menos 1 do próprio ponto. Então, por isso que vem esse parênteses aqui de novo, ó, ao quadrado. Tudo ao quadrado. Certo? Vão acompanhando aí, viu? As meninas, pode botar... Pode deixar de lado aí esse serra unha aí, negócio de serrar as unhas. Deixa para depois, viu? Pode guardar aí. Serra de unha, viu? Eita, Juan, que pena. E agora, professor? Agora vamos fazer as continhas, pessoal. A melhor parte é fazer as continhas. Vai ficar a raiz quadrada, ó. 2 menos 5 dá menos 3, né? Aí você faz no cantinho assim, ó. Menos 3 ao quadrado. Expoente par 9, né? 3 ao quadrado, 9. Já foi. Mas, agora cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, cuidado aqui. Não faz 3 menos 1 direto, não. Faz logo a relação de sinal, ó. Esse sinal relaciona com esse para eliminar o parênteses. Lembra a relação de sinal, hein? Sinais iguais, mais, né? Então vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1 é quanto? 4. 4 ao quadrado. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado. Não pode esquecer da potência, né? 16. Hoje, professor, eu pensava que era 8, 4 vezes 2. Cuidado, minha gente. Potência é a base multiplicada por ela mesma. 4 vezes 4, que vai dar 16. Vou botar direto aqui o resultado, certo? 16. Pronto. Olha aí como tá ficando lindo. Isso é uma maravilha, meu. Rasga meu coração. Ó. Aí vai ficar quanto? A raiz quadrada de 25. No passo a passo aqui, hein? No passo a passo. Então, B, ó. Distância de B até C. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Pronto. Já encontrei a outra distância. Encontrei a distância de A até B. E encontrei a distância de B até C. Aqui vale 5. Agora só falta encontrar quem? De A até C. De A até C. Vamos fazer agora de A até C. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês dizem aí no chat, tá certo? Eu ia explicar de novo esse passo aqui, ó. Que foi a relação de sinal que eu acho que Mylon foi onde Mylon não entendeu direito. Não sei se ele já voltou para a sala, se ele tinha saído. Deixa eu ver se ele não, ele tá na sala aqui, pronto, beleza. Então, ó, o que aconteceu aqui, ó? Vamos observar aqui com calma. Quando eu cheguei nas coordenadas dos pontos, as coordenadas y do ponto B e C, aí eu coloquei, ó, a coordenada y, a coordenada y do ponto B. Aí essa aqui, ó, menos 3, é 3. Então tá aqui, 3. Aí menos da fórmula, que é esse sinal aqui, menos. Só que a coordenada y do ponto C é menos 1, ó. Então também tem que colocar um menos 1. Por isso que veio o parênteses, tá vendo, Maicon? Ó, por isso que veio esse parênteses aqui, ó. Menos 1. Por que que veio o parênteses? Para relacionar o menos da fórmula. Porque, ó, y do ponto A menos da fórmula o y do ponto B. Então, esse menos aqui vai relacionar com esse outro menos aqui. Na relação de sinal, se os sinais são iguais, né? Sinais iguais, vai dar mais. Tá vendo? Deu mais. Aí ficou 3 mais 1. 3 mais 1, 4. E aí 4 elevado a 2, né? 4 ao quadrado, que tem a potência ainda aqui. Por isso que deu o 16. Tá certo? Não sei se deu para entender agora. Aí 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Tá certo? Não sei se agora você conseguiu entender. E qualquer coisa, tem mais exemplos, a gente vai captando aí. Vai aparecer mais situações como essa. Mas agora eu acho que está ok, né? E agora vamos calcular a última distância,
que é a distância de A até C. Vamos lá, ó. Distância de A até C. Vai ficar, ó, de A até C. Vamos pegar as coordenadas. X do ponto A. Quem é a coordenada X do ponto A? Menos, né, da fórmula. X do ponto C. O X do ponto C é 5, tá vendo? Aqui de novo. 5. 5 ao quadrado. Mais da fórmula. Aí agora vamos pegar as coordenadas Y. Tá certo? Do ponto A e do ponto C. Coordenada Y do ponto A, ó. 1. E a coordenada Y do ponto C? Vê aí, ó. É menos 1 de novo, tá vendo? Aí menos da fórmula. E menos 1, que é a coordenada. Aí fecha parênteses ao quadrado. Viu aí? Aí vamos lá, ó. Distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada. Agora vamos fazer as continhas. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 ao quadrado. Aí expoente par. O número vai ficar positivo. 4 ao quadrado, 16. Então aqui vai dar 16. Mais a fórmula, ó. Ó, relação de sinal. Sinais iguais. Para eliminar o parênteses do menos 1. Mais. Vai ficar 1 mais 1. E 1 mais 1 é 2. E 2 ao quadrado, 4. Pronto. Certo? E aí a gente finaliza aqui, ó. Que a distância do ponto A até o ponto C vai ser a raiz quadrada de 20. E a raiz quadrada de 20 não dá um número exato, né? Não dá um número exato. Pronto. Aí quem vai ser o perímetro? Perímetro, que a gente chama de 2P. Vou usar essa nomenclatura agora não. Vamos colocar assim o perímetro. Perímetro é somar tudo isso, né? Só que aqui tem um problema. Eu não vou poder somar a raiz de 5 com a raiz de 20. Não é raiz de 25, né? Eu não posso fazer isso. Eu teria que calcular o valor da raiz. Então as contas vão ficar subentendidas. Então fica a raiz de 5 mais a raiz de 20 mais 5. Está representado aqui o perímetro como a soma, né? Desses comprimentos aí. Tá certo? Então, cuidado, né? Raiz de 5 mais a raiz de 20, eu não posso somá-las. Ah, professor, raiz de 25. Não. Não posso fazer essa soma aí, porque eu teria que extrair a raiz de 5, calculadora, né? Que ninguém é obrigado a saber quanto é uma raiz que não é exata, com a raiz de 20. Aí eu faço as duas raízes, extraindo elas, depois eu somaria. Mas nessa situação aqui eu não preciso somar. É só entender o quê? Que o perímetro seria somar essas três medidas aqui. Essa e essa. Beleza? Só o Melvis. Tranquilão. E agora, vamos para essa outra aqui, ó. Essa aqui já é bem legal também. Vamos usar a mesma ideia. O que vocês têm que pensar a partir de agora? Falou em pontos, questão de pontos, distância entre pontos. Pensem na formulazinha, porque é ela que vai, ela é a ferramenta nesse momento para tirar a gente das situações aqui enganosas, tá certo? Da vida, dos problemas da vida, tá certo? Ela é a sua ferramenta aí para qualquer tipo de mal espiritual em relação à distância entre dois pontos, certo? Vamos que vamos, pessoal. Meu Deus, já é 8h35, passa rápido demais, homem. Tu é doido. Não. Vamos lá, ó. E agora essa situação aqui, ó. Dados os pontos A, que tem coordenada menos 2 e M, e B, que tem coordenadas 1 e 3, determinar M,
Quero saber qual é o valor dessa coordenada para que essa distância, olha aí, ele já deu a dica, para que a distância entre A e B seja 5 unidades. Eu posso trocar esse seja por igual? Posso, tranquilamente, né? Então, qual é o caminho que você vai tomar? Eu quero encontrar a coordenada M, de modo que a distância de A até B seja 5 unidades, ou seja, igual a 5 unidades. Por esse caminho que eu vou tomar. Professor, o que é a distância de A até B? A gente viu ainda agora, né? É a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem, pessoal? Da diferença das coordenadas x com a diferença das coordenadas y. Isso tem que ser igual a 5. Todo mundo entendeu o que foi que a gente fez aqui? Qual foi o pensamento que tomamos? Então, vou fazer, ó, primeira parte da igualdade, a distância de A até B. Só pensar a fórmula. Tem a coordenada x do meu ponto A. Menos 2. Então, fica menos 2. Aí, menos da fórmula. Vamos botar aqui, ó, distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada x de B menos x de A, ou ao contrário, não tem problema, tá? X de A menos x de B ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. O que eu não posso é inverter as coordenadas, fazer x de 1, a coordenada é x de 1 menos a coordenada y do outro ponto. Aí você vai arrumar uma briga, tá certo? Então, olha aí, ó, menos 2. Por que menos 2? É a coordenada x do meu ponto A. Se estiver acompanhando aí, vai entender tranquilo. E se não entender mesmo assim, fala. Menos da fórmula. Agora, a coordenada x do ponto B, que é 1. Isso aqui é o quadrado. Mais. Agora, ó comigo. Não tem problema não, ó. Y do meu ponto A é o M. Joga ele aí. M. Coloca ele lá, sem medo de ser feliz. Confia em mim. Olha aí, ó. Faz um nome bonito, professor. Pelo amor de Deus. Isso, M. Menos da fórmula, né, ó. Menos coordenada y do ponto A. Menos a coordenada y do ponto B. Que é o 3. Ao quadrado. Essa continha tem que dar quanto? Tem que dar 5. Tem que dar 5. Certo? Agora vem uma maldade aqui, matemática. Você vai agora eliminar essa raiz quadrada aqui, ó. Porque quem é que tá me... O meu interesse é em quem? O meu interesse é encontrar o M. É como se o M estivesse dentro de uma caixa, que é a raiz quadrada, que é o parêntese, e eu vou abrindo essa caixa, vou rasgando até chegar no M. Então, o meu primeiro obstáculo para chegar no M é a raiz quadrada, que ela está envolvendo toda essa operação aqui. Então, eu tenho que tirar ela do meu caminho. Como é que eu vou tirar uma raiz quadrada do meu caminho? Basta... Ela diz. Vai, diz. O coração chega palpita. Faz o quê? Eleva o 5 ao quadrado também? Isso. Eu vou elevar o 5 ao quadrado. Só que ao mesmo tempo que eu elevar o 5 ao quadrado, eu também tenho que elevar essa raiz aqui ao quadrado. Porque o meu objetivo era eliminar a raiz. Para eliminar a raiz, basta que eu eleve ela ao quadrado. Como ela é uma raiz quadrada, ou seja, o seu índice é 2, basta que eu eleve ela ao quadrado também, para eliminar a raiz, o índice, com o expoente que eu elevei. Mas aí, bem observado, como eu estou numa igualdade, aqui, ó, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por isso que o meu 5 também ficou ao quadrado, porque aí fica balanceado. Eu não prejudico ninguém, tá certo? Eu nem prejudico
o lado da igualdade esquerda, nem prejudica o lado da igualdade direita. E aí, ó, essa jogadinha aí vocês vão utilizar em alguns momentos aí, quando estiver resolvendo questão. Eliminei a raiz. Ficou só quem? Ficou só a outra parte aqui de dentro. Então ficou, ó, menos 2 com menos 1, dá quanto? Menos 3. Menos 3. Aí menos 3 elevado ao quadrado. 9. 9. Exatamente. Porque o expoente é par. 9. Mais. Agora vamos mexer aqui ainda, não? Ó, ficou m menos 3 ao quadrado. Igual 5 ao quadrado? 25. 25. Isso. Nosso problema aqui, ó. M menos 3 ao quadrado. O que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Vou botar aqui no cantinho para a gente relembrar o seguinte, ó. M menos 3 ao quadrado. Isso aqui, lembram que é um produto notável, ou seja, o quadrado da diferença. Eu posso pensar de uma forma mais prática, que é utilizando uma regrinha, uma formulinha. Ou eu posso imaginar, ó, o seguinte. A mesma coisa, se eu disser 5 ao quadrado, intuitivamente eu sei que isso aqui é 5 vezes 5, beleza? 5 vezes 5. Então, se eu digo m menos 3 ao quadrado, intuitivamente eu estou me referindo a m menos 3 vezes m menos 3. Tá? Então, ó, virou um produto. Era uma potência, virou um produto. Como é que eu saio desse produto? É só eu multiplicar membro a membro, né? Fazer aquela distributiva, ó. Vou multiplicar o m vezes o m, depois o m vezes o menos 3. Eu utilizei o primeiro carinha aqui, agora eu vou utilizar o segundo, ó. Menos 3 vezes m e menos 3 vezes menos 3. Essa é uma saída, tá certo? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo as continhas aí. M vezes m... M ao quadrado. N ao quadrado. m ao quadrado. M vezes menos 3. Menos 3m. 3N. Isso. Pronto. Terminei com o N. Terminei com ele. Agora eu vou com menos 3. Menos 3 vezes M. Menos 3N. Menos 3M. Menos 3 vezes menos 3. Mais 9. Mais 9. Por quê? Porque multiplicando eu faço a relação de sinal. Menos com menos, mais. Mais. Né? Ô, Estevam. Oi. Essa também, tipo, essa daí que tá fazendo, né, que a gente pode usar também aquela, tipo, aquele negócio, né, tipo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Isso, exatamente. Eu ia comentar depois dessa. Ok. Show de bola. Você já lembra? Tá tranquilão. Já poderia utilizar para adiantar, né? E aqui, ó, eu vou fazer a soma, tá certo? Com os elementos que são semelhantes entre si. M ao quadrado, não tem ninguém igual a ele, então repete. Menos 3m com menos 3m, eu estou somando as minhas dívidas, né? Eu estou devendo 3m a Caleb aí, se tiver. E estou devendo 3m a Raif. Então, no final de tudo, eu estou devendo 6m. Se eu estou devendo, menos 6m mais 9. Pronto. Essa é uma saída, tá? Fazer a distributiva. Mas também posso fazer assim. Que foi o que Raif comentou ainda agora. Usando aquela formulazinha, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar, você faz por isso que não erra também. Como é, professor, a fórmula? Quadrado do primeiro. Ou seja, eleva o primeiro termo ao quadrado. Então, m ao quadrado. Como é um sinal de menos aqui, então vem menos, aí, 2 vezes o primeiro, que é o m, vezes o segundo, que é o 3. Aí mais, que é da formulazinha, o quadrado do segundo. Ou seja, o 3 vai vir ao quadrado também. E agora é só fazer, ó. M ao quadrado
Menos 2 vezes M. Menos 2M. Menos 2M vezes 3. Menos 6M. E 3 ao quadrado? 9. Pronto. Já resolveu. Tá vendo? Em duas linhas resolvi. Aqui em 3 e aqui em 2. Mas deu o mesmo resultado. Certinho? Então, relembrou um e relembrou o outro. Qual você dominar primeiro, você utiliza. Sem problema nenhum. Bom lembrar desse aqui, né? Para ser mais rápido. Então, ó, esse valor aqui, eu vou substituir por esse. Certo? Vai ficar, ó, 9 mais m menos 3 ao quadrado. Já sei que dá isso aqui, ó. Esse inferno aí. Aí vamos repetir. M ao quadrado menos 6m mais 9 igual a 25. Tá ficando com que cara esse negócio? Equação. Uma equação e mais de que ainda por cima? Segundo grau. Segundo grau. Segundo grau. Muito bem. Muito bem. Então vamos organizar para ficar igualzinho a cara da equação de segundo grau. Como é que é a cara de uma equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Esse a aqui é o índice, o coeficiente, e o x aqui está sendo representado por quem? Pelo m. Então vamos organizar, ó. Fica assim, ó. M ao quadrado menos 6m. Eu posso somar sem problema nenhum. 9 mais 9 são semelhantes, né? Vai dar 18, certo? 18. Então, mais 18. E aí, ó, o 25, como eu vou igualar a zero, o 25 que está aqui nesse lado da igualdade, ó, da igualdade, ele está positivo. Eu vou jogar ele para o primeiro membro negativo. Negativo. Isso. Isso aqui é igual a zero. Oh, aí. Show de bolas. E agora eu vou fazer a organização final. Vamos arrematar aqui, ó. M ao quadrado menos 6m. 18 menos 5. Ou 18 menos 25. 7. 7. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Muito bem, porque o 25 a minha dívida é maior, né? Então ainda vou sair devendo. Então menos 7. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Agora dá aquela nostalgia. Meu Deus, eu cheguei na equação do segundo grau. Como é que eu saio da equação do segundo grau? Qual é o próximo passo? Passa para a M ao fórmula. quadrado. É, galera, isso mesmo. Vamos calcular o delta, Camila. Muito bem. Vamos achar o delta. Ixi, Maria, esse delta é aquele negócio que o povo usa pra voar, é? É um asa delta. É quase. Só que aqui a viagem é diferente. A viagem aqui é na formulinha. Quem lembra? Delta. X Ai, mais meu ou menos. Deus. B ao quadrado Menos 4ac. menos 4 vezes o índice A vezes o índice C. Né? Esse E aí o negócio tá delta, ó. tatuado na mente. Tá mesmo, viu? Tá mesmo, viu? B, quem é o B? O B é o índice, ó, que tá do lado do X aqui, né? Que não tem o expoente 2. No meu caso, aqui representado por M, né? Então, o meu B é menos 6, certo? Então, menos 6 ao quadrado. É bom que a gente vai revisando também aí. Menos 4, que é o da fórmula, vezes o A, ó. O A é o índice que está do lado do X ao quadrado. Então, no meu caso, é M, né? Ao quadrado. Quem é o índice que está aqui escondidinho? 1. O 1. Então, vou botar 1. Vezes o C. O C é o termo independente. Não tem a incógnita com ele. Então, no meu caso, é o menos 7. Então, vou colocar aqui o parênteses. Por quê? Para me lembrar de fazer a relação de sinal. Porque tem o menos da fórmula, tá vendo? Ó? E aí, com esse menos da fórmula, eu vou multiplicando e vou fazendo a relação de sinal. E acaba hackeando a NASA.
Meu filho, matemática é isso aí. A gente utiliza uma coisa, utiliza a outra, e vai juntando as ideias e vira essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Isso é lindo demais. Ó, menos 6 ao quadrado. Aqui é 36, certo? Só fazer a potência do expoente par. Agora aqui, ó. Vai fazendo a relação de sinal. Menos 4 vezes 1. Dá menos 4. Sinais diferentes, menos. Menos 4. Agora, menos 4 vezes menos 7. Aí agora vai 28. dar... Isso, vai dar 28 positivo, porque sinais iguais... Mais. Quanto é que dá 36 mais 28? 64. 64. Isso mesmo. 64. Meu delta é 64. Beleza. E aí, ó. Depois que eu acho o delta, aí eu vou para Bhaskarazinha, que é aquela formulazinha. X é igual. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A, que é para encontrar as raízes, né? De X. Só que eu vou trocar o X, eu vou botar o M, porque eu estou trabalhando com M no lugar do X, certo? E agora é tranquilo. Por que é tranquilo? Só substituir. Já achei o delta. Já sei quem é B, já sei quem é A. O B é menos 6, certo? Então, menos 6. Aí, mais e menos, né? Vou usar tanto positivo como negativo. A raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 64. 8, né? 8 vezes 8, 64. Dividido por 2 vezes A. O meu A é 1. Vê que o A é o coeficiente aqui do lado do M ao quadrado. É 1, certo? Então, 2 vezes 1, 2. Estou colocando direto, beleza? E agora, professor? Vamos finalizar? Vamos calcular o M'. M'. Como é que vai ficar o M'? Vamos pegar a parte positiva. Menos 6 mais 8. E dividir por 2. Quanto é que vai dar? 6. Menos 6 mais 8. 2 sobre 2, né? Uhum. 2 sobre 2. Ó, tô devendo R$100. Só que eu tenho R$8 para pagar. Então vai me dar R$2 de volta positivo. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, um valor para M possível. O 1. Só que tem outro valor para M que é possível. É a outra raiz, né? Que é o M duas linhas, né? Que a gente fala. Só que agora utilizando a parte negativa. Menos 6. Menos 8. Olha aí. Dividido por 2. Caramba, mano. Aí eu faço as continhas. Agora é o seguinte, né? Agora é o seguinte. Tô devendo tudo. Tô devendo 6, tô devendo 8. Tô devendo ao todo? Menos 14. Menos 14. Dividido Menos por 4. 2. Aí faz a relação de sinal na divisão também, ó. O 14 negativo com 2 positivo. Sinais diferentes, menos. 14 dividido por 2, 7. Menos 7. E aí acaba. Ah, moleque. Então, o M pode ser utilizado dois valores para M. Para que a distância entre esses dois pontos A e B seja igual a 5. Conforme a questão pede. Pode ser o 1 e pode ser o menos 7. O menos 6. Oh, rapaz, bem lembrado. É menos B. Valeu, cara. Olha aí, tá vendo? Foi o Mara que disse. Olha aí, pessoal. Oh, coisa boa. Isso foi só para ver que vocês estavam atentos mesmo. Ó, é menos B, né? Verdade. Aí o menos B, aí vai ficar o menos da fórmula com o menos do B. Então vai ficar mais. Então esse menos aqui some. Olha a mancada. Tá vendo tu? É peso, né? Então vamos só organizar aqui. 6 mais 8 vai dar 14, dividido por 2, 7. Que inverteu, né? Aqui, na verdade, os valores. 6 menos 8. Aqui vai dar menos 2, né? Menos 2.
E menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Pronto. Viram aí só? A questão aqui foi os sinais, né? Que inverteu. Por que que inverteu, professor? Porque eu não percebi aqui, ó. Faltou essa visão aqui que o Mara teve, ó. Que o B, ele é negativo, é menos 6, né? Aí, como ele é menos 6, ele vai relacionar com o menos da fórmula, que não é menos B. Tá vendo, Arlindo? Tu não se ligasse, não me avisasse, né? Aí, esse menos daqui da fórmula vai relacionar com o menos 6. Aí, sinais iguais, né? Mais. Beleza? Muito bem. Por isso que é bom vocês acompanhando, tá vendo? Vocês veem, né? Qualquer deslize que a pessoa cometa, já ia marcar errado no gabarito. Mas ainda bem que eu tenho vocês. E vocês têm a mim. E é tudo certo. Entendido? Essa conta é maravilhosa, não foi não? Conta maravilhosa. Ainda demais. Eita, agora vai começar a brincadeira. Professor, isso aí já não era exercício? Era não, viu? Exercício vai ser agora. E vocês agora vão fazer. Tá certo?